Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom, dessa vez eu quero trazer uma parada um pouco diferente pro canal, algo que eu nunca trouxe antes, que é uma review de um livro. E é isso que eu quero começar a trazer agora pro canal, tentar trazer mídias diferentes que eu não trazia antes. Com isso eu quero trazer, como eu disse, livros, filmes, séries, shows, entrevistas, documentários, coisas que a gente pode ver de uma outra forma, a gente pode começar a olhar em outros ambientes, como a cultura hip hop está presente, como ela influencia no nosso mundo hoje em dia. Então, de antemão, eu já peço para você deixar aqui embaixo nos comentários se você tem algum livro que você gosta bastante com essa temática, se você tem alguma série, algum documentário, enfim, que você queira que eu analise e traga a minha opinião, traga aqui para as pessoas conhecerem. Não esquece de comentar aqui embaixo e vamos seguir para o assunto do vídeo. Bom, hoje eu vou falar de um livro chamado Slumberland, A Batida Perfeita. Ele é do Paul Bach. Vamos dar uma sinopse geral sobre o que é esse livro e logo depois eu vou dar o meu veredito, fazer uma crítica para vocês poderem decidir se vale a pena ou não comprar esse livro. Bom, o livro vai contar a história do Ferguson, que é mais conhecido como DJ Dark. Ele é um DJ ali nos anos 70, 80, logo no começo do hip hop, né? Que ia nas suas festas, tocava com seus vinis e fazia seus remixes e tal, e se juntava com seu grupo chamado Coçadores de Barba, fazendo uma alusão àquele gesto que você faz quando tá refletindo, que é coçar o queixo, algumas coisas assim. Então, por isso é o nome do Coçadores de Barba. E nesse grupo, como todo clube, como se fosse um clube do livro, eles sentam em roda, escutam músicas, enfim, escutam samples, discos antigos, e o próprio material deles também, como se fosse uma reflexão sobre o trabalho dos outros, para poder crescer intelectualmente. E nesse contexto, o Ferguson cria a sua batida perfeita, por isso o título do livro, né? Slumberland, A Batida Perfeita. E nisso, como eu disse, o DJ Dark, ele compõe a sua batida perfeita, a sua Mona Lisa das batidas, e ele, é interessante falar isso, que a gente fala que as pessoas têm memória fotográfica, ele tem como se fosse uma memória fotográfica só que de sons. Então ele lembra de sons que ele ouviu durante a vida inteira dele e graças a essa super habilidade dele, ele compõe a sua Mona Lisa das batidas com várias camadas de sons urbanos, de músicas que ele ouvia quando era criança, de som de metrô, de som de cafeteira, enfim, uma série de sons que torna como se fosse a coisa mais perfeita que já se ouviu na Terra. Só que para oficializar, para essa ser a melhor batida, para essa ser a melhor música de todas, ele precisa de alguém para apadrinhar, para abençoar essa batida. Então ele e os Coçadores de Barba decidem pensar em quem seria o ídolo máximo do DJ Dark para poder abençoar essa batida. E nisso ele elege Charles Stone como se fosse o seu Jesus, como se fosse alguém para abençoar a sua obra-prima. O Charles Stone também é conhecido durante o livro como Chua, que é um apelido das ruas. Enfim, ele é um famoso jazzista que compôs, se eu não me engano, foram 3 álbuns. Foi uma explosão, assim, um sucesso gigantesco e depois ele sumiu misteriosamente, sem deixar nenhuma pista. E aí a gente tem o plot do livro, que é o Ferguson, o DJ Dark, correndo atrás do Chua para tocar junto, enfim, abençoar a sua batida. Então, depois que o DJ Dark decide ir atrás do Chua, ele começa a procurar no seu meio algumas pistas, alguém que sabe sobre, e um dia, misteriosamente, chega uma fita para ele com o endereço da Alemanha, em Berlim, de um bar chamado Slumberland. Então, ele decide sair de Los Angeles e ir para Berlim, atrás dessa inspiração dele, o Chua. E nisso é legal contextualizar a história. A história se passa nos anos 80, ali na década de 80, na época do Muro de Berlim. Então a gente estava vivendo aí a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista, enfim, toda essa questão da União Soviética e tal. Então a gente tem todo esse conflito, além da busca do DJ Dark pelo Chua, a gente tem a questão da Guerra Fria, a questão da visão do comunismo das pessoas, o capitalismo e tal, o próprio racismo, porque a gente ainda tem nazistas, a filosofia nazista muito presente. Então, pelo personagem principal ser negro, a gente vai enfrentar algumas situações por conta disso. Bom, fazendo a minha review, a minha crítica sobre o livro, primeiro eu vou falar alguns pontos positivos para depois falar mal do livro. Os pontos positivos que eu achei da história. Primeiro, é muito legal a gente ver uma história acompanhando o hip hop, que é muito difícil de se ver, alguns livros ficcionais com personagens ficcionais negros, que contam principalmente a história da black music, a história do hip hop, né? Todo esse ambiente que a gente gosta tanto, é muito legal ver isso num livro. A segunda parte é o contexto histórico. Eu gosto muito de história, era minha matéria favorita na escola, então é muito legal ver um livro com essa temática.
E além do mais, a gente tem as referências às grandes personalidades negras. Então a gente vai ter durante o livro referências à Oprah, ao Martin Luther King, ao Kool Herc, enfim, ao DJ Master Flash. Diversas vezes a gente vai ter as citações a essas personalidades e algumas personalidades que muitas vezes a gente não conhece, então vai atrás para pesquisar e tal. Então acaba sendo um livro que te leva além da só a leitura dele, né? Ele te faz ter vontade de buscar outras referências que ele dá no próprio livro. Os pontos negativos que eu achei nesse livro é que muitas vezes ele se perde na referência. De antemão eu já quero falar que eu não achei o livro chato em nenhum momento. Sempre quis ler ele, nunca fiquei sem vontade de ler, eu sempre quis ler um pouco mais para saber qual que ia ser o desenrolar da história, mas em algumas vezes eu sinto que ele se perde um pouco na referência. Eu vou dar um exemplo. O DJ Dark tá num bar, conversando com um personagem secundário, e aí ele vai falar de um cara que mora na rua, um morador de rua, e ele começa a falar assim: esse morador de rua que tem cara de quem vai te assaltar na rua 13 às 7 da manhã, numa sexta-feira, com clima chuvoso e tal. Então ele começa a desenrolar essa metáfora, essa alusão, e começa a ficar grande demais, às vezes 2 parágrafos só disso, e muitas vezes você acaba esquecendo qual que era o assunto principal, do porquê que ele estava falando daquele personagem terciário. E então por muitas vezes eu achei que isso se perdeu um pouco, talvez um pouco menos disso seria melhor. E o segundo aspecto que eu não gostei é o próprio personagem principal, mas é uma questão, como dizem no BBB, é uma questão de afinidade. Eu não consegui muitas vezes ter muita afinidade com o personagem principal, porque você pressupõe que um personagem negro, na época da Guerra Fria, indo para a Alemanha comunista, com presença de nazistas ainda, vai ter esse quê de revolucionário, de lutar contra o racismo, quando na verdade é extremamente o oposto. O personagem principal, muitas vezes ele é crítico ao movimento negro, ele fala mal da Oprah em alguns momentos, ele fala que ela tenta ganhar dinheiro com vitimismo, enfim, critica algumas personalidades ativistas do movimento, e ele muitas vezes se mostra como um cara que não quer ser reconhecido pela sua cor. Ele quer ser reconhecido pelo seu talento, e nisso eu acho que é um aspecto que o livro brilha. É interessante você ver essa outra visão de mundo, de um cara que ele não quer lutar contra o racismo, ele não quer, enfim, fazer parte de uma revolução, ele só quer simplesmente fazer a arte dele e que as pessoas reconheçam aquilo como arte, não como a arte de um homem negro. Mas enfim, eu acho que é só esse o meu ponto crítico, esses dois são, acho que, meus pontos críticos ao livro. É uma questão de afinidade mesmo ao personagem, às vezes você pode ler e não sentir a mesma coisa que eu senti, mas eu, por gostar muito de história, como eu disse, por gostar muito dessas questões de movimento negro, como por exemplo Pantera Negra, gostar muito do Martin Luther King, do Malcolm X, do Mandela e tal. Então eu acho meio estranho ver um cara menosprezando a luta da própria raça só porque ele tem uma opinião diferente e tal. Mas um capítulo que eu acho legal citar aqui para deixar vocês mais curiosos e, enfim, irem atrás de comprar o livro e ler, é um capítulo que o DJ Dark vai tocar numa festa nazista e skinhead. E lá a gente tem todo esse conflito da raça pura, branca, e o negro, que na visão dos nazistas é impuro, enfim, é o lixo do lixo, e ver ele sendo observado pelos nazistas, enfim, rola alguns diálogos memoráveis lá. É muito massa de ver esse conflito de ideias, né? Dando meu veredito final, o que eu acho, se vale a pena vocês comprarem ou não. Eu sinceramente acho que sim, vale muito a pena. É muito foda, como eu disse, você vê livros que exploram essa nossa temática de hip hop, contando um pouco mais da cultura. Como eu disse, o livro ele te dá muito dessas personalidades negras famosas que muitas vezes a gente não conhece. Por exemplo, eles falam muito de jazz, é um livro que tem bastante presença de jazz e de blues, então fala de Milestone, muitas vezes as pessoas não conhecem quem foi Milestone, então vai atrás pra ouvir. Diversos artistas que eles falam aqui eu não conhecia, eu fui atrás pra ouvir, enfim, tô curtindo ter essa experiência nova, descobrir artistas negros fodas. Outro aspecto que eu acho muito legal como eu disse, essa visão do cara, né, de um negro que não se importa com negros, enfim, esse conflito aí, então eu acho bacana ver esse aspecto diferente, né. É isso que eu tinha pra trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo novo. Como eu disse lá no começo, se você tem algum livro, alguma série, filme, documentário, papagaio, cachorro, qualquer coisa que envolva essa cultura, que você queira que eu traga aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais, enfim, para eu dar um pouquinho da minha opinião sobre. Não esquece de comentar aqui embaixo que eu com certeza vou correr atrás para trazer conteúdo para vocês, tá certo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo não só alguma sugestão de vídeo, mas também aspectos. Se você leu esse livro e entendeu de uma forma diferente, quer dar sua opinião aqui embaixo,
ou então alguma questão do vídeo mesmo. Ah, pô, queria que você colocasse um quadro de um rapper, se queria que você mudasse a luz e tal. Não esquece de comentar aqui embaixo também, que é super importante pra gente manter essa discussão do vídeo viva, né? Pra sempre, enfim, criar essa comunidade bacana aqui embaixo. E por último, por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo, ele é super importante pra manter o canal vivo. Eu tô tentando trazer ele aos poucos, né? Tentando organizar ele na minha rotina, e eu acho que agora eu vou conseguir. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!